Introdução do vídeo. Sobre fundo branco, na parte superior e centralizado, texto em azul escuro escrito, Núcleo de Tecnologia Assistiva. Gerência de Educação Especial. Recife. Abaixo do texto, ao centro, logomarca com ícones com fundo azul das deficiências física, auditiva, visual, intelectual, baixa visão e autismo, sobre um fundo amarelo e branco em formato de tablet. Fim da audiodescrição. Olá pessoal, anteriormente falamos sobre leitores de telas e sintetizadores de voz. Bom, começamos a mostrar que o leitor de telas precisa do sintetizador de voz para fazer a vocalização, para se comunicar de maneira vocal. Existem outras maneiras, como o acoplamento de uma linha Braille ou o que nós utilizamos para fazer testes em programas, em páginas de internet, que é a opção sem fala. Não necessariamente a pessoa precisa estar ouvindo aquilo que o leitor de telas diria. Então é uma função que foi implementada com essa finalidade, né? Você ver aquilo que o leitor de telas falaria. Hoje nós vamos mostrar algo que vem revolucionando a síntese de voz. Anteriormente, como nós podemos ver, tínhamos uma qualidade de voz que de alguma maneira era satisfatória, mas estava bem longe, de chegar a uma voz parecida com uma voz humana. Isso vem avançando bastante. Várias empresas, dentre elas a Microsoft, tem criado vozes que se assemelham bastante à voz humana. E aí nós vamos trazer para vocês um exemplo dessa voz, que é uma voz que não está instalada em nossos computadores por conta daquilo que já havíamos tratado antes, que é a necessidade de processamento do computador. Seria necessário um computador com uma velocidade bastante grande para poder ter um sintetizador de voz praticamente humano e fazer com que esse sintetizador de voz ele interagisse com o leitor de telas. Então a maioria dos computadores ainda não tem essa condição. Por isso, essas vozes, elas funcionam, essas vozes que nós vamos ver. Um dos exemplos dessas vozes, elas funcionam online, ou seja, elas funcionam na internet, nos dando o retorno, né? Parece que ela está instalada em nossos computadores, mas na verdade não está. Ela está lendo apenas aquilo que nós pedimos para que ela leia. Diferentemente do leitor de telas, nós não podemos usar essa voz em todo canto. Quando eu digo em todo canto, eu quero dizer no Word, nos programas habituais. Nós só podemos utilizar essa voz atualmente num programa chamado Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, o mais novo navegador. Para as pessoas que estão com o Windows 10 atualizados, ela já dispõe desse recurso, tá? Eu já preparei, já deixei a janela minimizada para que a gente ganhe tempo, mas que vocês vejam, nós vamos mostrar como fazer para
essa voz fazer a leitura. Sintetizador de voz da Microsoft e a voz é a Francisca. Vou passar para a janela do Edge. Olha só, até agora nós ouvimos aqui o Sistema menu. Peixe Boi Brasil. Ouvimos aqui o NVDA falando, o sintetizador de telas, o sintetizador do leitor de telas NVDA. Ele estava falando. Agora nós vamos ouvir a voz Francisca da Microsoft, disponível apenas, como eu já havia dito anteriormente, no Microsoft Edge. Olha só, já está aqui uma janelinha com algumas opções, dentre elas continuar a ler, né? Eu vou pressionar Enter, nesse caso aqui, e ela vai continuar a fazer a leitura. Pausar. Espécies diferentes desse animal em todo o mundo, sendo 2 encontradas no Brasil. Publicidade. Apesar do nome, o peixe-boi não é um peixe, e sim um animal mamífero. Esse mamífero aquático vive em águas rasas da costa oceânica e em rios e lagos da África e da América, incluindo o Brasil, onde são encontradas 2 espécies. Características gerais dos peixes-bois. Os peixes-bois são mamíferos aquáticos da ordem Sirenia, da família Trichechidada. Os sirênios destacam-se por apresentar uma vida longa e uma taxa reprodutiva relativamente baixa. Esses animais são os únicos mamíferos aquáticos que apresentam uma dieta preferencialmente herbívora, destacando-se também pelo fato de passarem horas de seus dias alimentando-se. No total, existem 3 espécies de peixes-bois no mundo: o peixe-boi africano, Trichechus senegalensis, o peixe-boi marinho, Trichechus manatus, e o peixe-boi amazônico, Trichechus inunguis. Esses 2 últimos são encontrados em nosso país. Ok, vamos parar? Peixe-boi africano. Essa espécie é encontrada. Continuar a ler em voz alta. Olha só. Parou a voz que estava lendo o texto para nós, a voz Francisca. Voltou a voz do NVDA, tá? O sintetizador utilizado aqui no NVDA. Aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho um parágrafo. Botão indisponível. Ler o parágrafo anterior. Tem o parágrafo anterior, está indisponível. Botão indisponível. Ler o parágrafo anterior. Porque está parado, tá? Botão indisponível. Ler o próximo parágrafo. Botão opções de voz. Se ela tivesse Botão aqui, indisponível. Ler. Botão continuar a ler em voz alta. vou mandar ler. Enter. Pausar. Encontrada nas costas Botão da ler o África e parágrafo também em anterior. rios. Anterior, ó. Peixe-boi africano. Essa espécie. Ó, vou ler outro. Peixe-boi africano. Outro. No total, existem 3 espécies de Ok. peixes-bois no mundo. Botão pausar. O peixe-boi Vamos africano. pausar. Continuar a ler em voz alta. Pronto. Gente, esse sintetizador não precisa ser instalado, não precisa ser baixado, tá? Ele já está disponível no Microsoft Edge. Eu abri o Google Chrome e não apareceu. Não vai aparecer, porque é um serviço exclusivo do Microsoft Edge. E como é que a gente ativa esse leitor? Bom, eu vou sair da janela dele aqui, vou apertar ESC, tá? Peixe-boi Brasil Escola Documento. Aqui o NVDA falando, tá bom? E para que eu ative esse sintetizador de voz com voz humana, a Francisca, eu pressiono ou o botão direito do mouse, selecionar a opção Ler em voz alta. Abrir link, salvar link, copiar link, adicionar a captura da web, inspecionar. às vezes ele não aparece, como foi agora, não apareceu. Então quando isso acontece, o que a gente faz? A gente aperta Ctrl Shift U. Olha só, eu pressionei Ctrl Shift U, ele apareceu aquela caixinha onde nós escolhemos as várias funções, né? As várias possibilidades que nós temos aqui. Então aqui eu tenho pausa, eu tenho para o próximo parágrafo, eu tenho parágrafo anterior,
enfim, algo bem intuitivo de mexer, tá? Então, do ponto de vista de conforto, é muito gostoso você ouvir qualquer leitura sendo realizada por esse sintetizador da Microsoft. Infelizmente, ele só funciona com a internet, tá? Se a sua internet ela for uma internet mais limitada, ela tiver com grandes oscilações, essa janelinha pode não funcionar, tá? Porque ela realmente precisa do retorno da internet para poder fazer com que o texto seja mandado para os serviços da Microsoft, os servidores da Microsoft, e depois ele volte e seja reproduzido nos nossos computadores. Pronto, é exatamente isso. Ele vai para lá, ele é processado lá nos servidores deles, depois volta e é reproduzido aqui no nosso computador. Então isso depende da internet, da velocidade da internet, né? Mas de uma maneira geral é muito tranquilo, tá certo? Então eu saio daqui com a tecla ESC. Peixe-boi Brasil Escola Documento. Voltei aqui para o Microsoft Edge. Posso fechar lá em cima no xizinho com o mouse, ou posso fechar com Alt F4, que é o que eu vou fazer agora. Ok, pessoal? Até uma próxima.